Senhoras e senhores, a Unisanta apresenta agora o monólogo Gandhi, um líder servidor. Meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui porque vocês, com suas intenções claras, me chamaram. E vocês devem estar surpresas e surpresos, mas a minha surpresa é muito maior. Eu não poderia imaginar que o poder das minhas palavras e dos meus gestos fosse ecoar durante tanto tempo e ser tão bem recebido por outros povos além do Oriente. Então hoje estou aqui e vou começar outro jejum. Orientais e ocidentais são irmãos, e a cura dos antagonismos deve ser natural e necessária para ambas as partes, pois eu acredito na natureza humana e sei que, no fundo, todas as pessoas querem a mesma coisa, precisam exercitar o amor. E isso que estou fazendo, você também pode conseguir. Eu quero, através desse jejum, despertar o amor, porque quando as palavras falham, quando a razão deixa de imperar, é preciso se colocar em ação de um outro modo pelo amor. Então hoje, eu começo esse jejum por amor aos povos que ainda não encontraram o caminho da conciliação, do desarmamento emocional e do desapego aos seus métodos, conceitos e filosofias. O meu jejum não é um ato de sofrimento, e sim de sacrifício, se entendermos que a palavra sacrifício significa o santo ofício, o sacro ofício. Pois quando você se compromete a jejuar por alguma causa, você se compromete com você mesmo a transcender os desejos do seu ego, seus medos, sua negatividade e deixar prevalecer o espírito do amor. Vocês hoje jejuariam por alguma causa? Bem, vocês sabem que em toda a minha vida eu jejuei muito, não é? E sempre pelo mesmo motivo, para transformar os que me amam. Jejuei inclusive por um tirano, para transformá-lo num instrumento de amor. Jejuei pelo meu pai, para curá-lo de um vício. Mas não jejuei para conseguir dele uma herança. E se com minha atitude eu não conseguir dissolver o monolito de hostilidades entre os dois povos, ao menos que sirva para que ambas as facções façam uma pausa para uma reflexão profunda de alma e assim o problema possa ser resolvido. Quando nos desarmamos emocionalmente e praticamos a não violência, nós deixamos o nosso ego um pouco de lado, para abrir mais espaço para uma manifestação da alma. E isso vale para qualquer ação humana. Eu não entendo como podem tantas lideranças religiosas, políticas, econômicas, sociais, comunitárias, empresariais, educacionais, ecológicas, serem fundamentalistas. E por que não? Maniqueístas se apegam aos seus próprios ideais, se apegam à ideia de como deveria ser o mundo, de como deveriam ser as pessoas, mas não conseguem dar um passo em direção ao outro. Estamos fechados. Somos prisioneiros de nós mesmos. E isso
vale para qualquer área humana. Eu acredito que o que eu estou falando deva fazer algum sentido para cada um de nós. Esta guerra real, porém inútil entre os povos, é também simbólica para cada um de nós. Por gentileza, amigo, pare e reflita com toda a sua honestidade. Está ocorrendo agora um conflito dentro de você? Se estamos fechados para o outro, se somos prisioneiros de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões, qual é a possibilidade de abrirmos uma comunicação com o nosso suposto adversário e encontrar uma nova verdade? O despojamento é fundamental. E quando eu digo despojamento, eu não falo de caridade. Porque muita gente dá dinheiro, gestos de cortesia para os mais carentes, mas é incapaz de doar um gesto amoroso para um membro da sua família, para um companheiro de trabalho, para um companheiro de universidade. E o despojamento a qual eu me refiro é esse: o despojar-se das próprias crenças que o tornam impenetrável, o despojar-se das próprias certezas que nos aprisionam, o despojar-se dos nossos próprios medos, ressentimentos, frustrações, ilusões e abrir-se para o encontro com o outro, porque é desse encontro com a alma do outro que a possibilidade de convívio aparecerá. É com a abertura do coração que a comunicação e a criatividade surgirão para resolver qualquer problema. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Eu preciso repetir, somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. Eu sempre jejuei por amor. Eu jejuo para conquistar o coração das pessoas. O jejum é um grande ato de amor e não pode ter como objetivo ganhos pessoais. E o jejum, da forma a qual eu me refiro, nos remete a nós mesmos. O jejum purifica a mente e o coração. Ele ajuda a manter o equilíbrio entre a alma e o ego. Ele ajuda a manter o equilíbrio entre a vaidade pessoal e a vontade de servir. Ele clarifica o propósito de vida e, portanto, é um grande ato de amor a nós e àqueles a quem amamos. E jejuar por amor nos dias de hoje, para mim, significa deixar de alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados, pensamentos julgadores e manter-se alerta para que o nosso coração não se alimente mais de preconceitos ou sentimentos sombrios sobre os que nos amam. Acreditem, é possível jejuar assim? Eu não estou dizendo que é fácil, porém é necessário. Este é o jejum que eu proponho. Eu olho para todos os povos e não vejo diferenças. São meus semelhantes, são seres humanos com uma alma buscando experiências para poder evoluir. Todos nós somos seres espirituais com esta alma, buscando estas experiências terrenas diversificadas para alcançarmos uma nova consciência e poder evoluir com mais rapidez. E estas experiências, contudo, não precisam ser obtidas através da dor, do medo, do ódio, da angústia,
da depressão. Gente, podemos escolher e alcançar um novo aprendizado através do amor. O exercício da não violência começa com cada um de nós. Podemos fazer uma volta ao nosso centro, olhar para o nosso coração, porque isto amplia o nível de compreensão sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Podemos nos observar em ação e nos impor uma rigorosa disciplina de não violência, porque somente nos respeitando, fazendo conosco compromissos inquebrantáveis, enfim, nos amando, é que transformaremos o mundo. E para isso, eu estou quase chegando à conclusão de que podemos vivenciar mais profundamente o amor por nós mesmos. Isto amplia a não violência e depois, e ao mesmo tempo, podemos praticar esta não violência junto à nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade. Estamos nos desconectando do amor e nos alimentando cada vez mais de ódios. E isto causa dor, medo, ressentimento. Estamos fazendo uma escolha rude. Entre a luz e a sombra, infelizmente estamos escolhendo a sombra. E o amor também nos pede uma conduta única. Quase todos nós vivemos um grande equívoco. Quase todos nós acreditamos que existe um padrão ético para a conduta pública e outro padrão ético para a conduta privada. Costumamos aceitar certos padrões morais inferiores para vermos as coisas funcionarem no mundo real da política e dos negócios. E parece que este duplo padrão de conduta é conveniente e ele é estimulado pela ideia de que tem que se vencer a qualquer custo, que os resultados são as únicas coisas que interessam. Este duplo padrão de conduta está presente em toda a sociedade e eu vou pedir licença a vocês para citar 2 segmentos da nossa sociedade onde isso fica um pouco mais claro. Os políticos. Os políticos nos pedem que nós os avaliemos pelas suas realizações políticas e nunca pela sua conduta pessoal. E as mulheres e os homens de negócio também não querem que sua conduta pessoal seja analisada, mas sim seus resultados pragmáticos, seus resultados financeiros. Porém, elas e eles se esquecem que, além de gestoras e gestores de negócios, elas e eles são gestoras e gestores de pessoas, são líderes. E quando o exemplo do duplo padrão de conduta parte de uma liderança, então uma organização, uma nação é permeada por ele. As pessoas que querem alcançar o sucesso rápido aprendem depressa as regras do jogo e muitas delas abandonam os seus ideais para alcançar esse sucesso. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Eu me lembro que uma tarde estava eu em minha casa, tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos. Essa mãe se dirigiu a mim e me pediu: Bapu. Bem, Bapu era um modo carinhoso, como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Bapu, por gentileza, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem na semana que vem. Na semana seguinte eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o garoto e lhe disse: meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer o açúcar. O açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira indignada para mim e me diz: Bapu, eu não estou entendendo. Por que nos fizeste perder uma semana? Por que não disseste isso a nós na semana passada? Então eu lhe respondi: é que até a semana passada eu também comia açúcar. Manter um padrão de conduta única requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos: a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para viver num padrão de conduta única, nos comprometendo com valores absolutos como a verdade e a não violência. Precisamos nos comprometer com nossa alma.
Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida, enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível, é falando e fazendo, é prometendo e cumprindo, e quanto mais agimos dentro de um padrão de conduta única, mais nos tornamos éticos. E convenhamos, é estar abaixo da dignidade humana, perder a nossa individualidade e nos tornar uma mera engrenagem de uma máquina. Manter um padrão de conduta única significa alinhar totalmente as intenções com as ações. É falar e fazer exatamente o que se promete. É quando aquilo que você pensa, fala e faz estão em harmonia. É quando você é coerente com você mesmo. Isto é ser um exemplo. Isto é ser uma pessoa espiritualizada, um líder espiritualizado. Porque a pessoa, ou o líder que ignora as considerações éticas ou sentimentais, é como aquela figura de cera daquele museu de Londres. Parece muito com a vida, mas carece da vida genuína de carne viva. E como manter-se no caminho da não violência, da retidão, do amor? Em síntese, se comprometendo. Em síntese, escolhendo um caminho e não mudando esta direção. O baixo autorrespeito, por exemplo, ele está ligado aos pactos que fazemos conosco e rompemos. Ao fazermos um voto para nos impor uma certa disciplina ou um certo compromisso, não devemos romper esse voto, porque senão rompemos a nossa fortaleza, rompemos o nosso autorrespeito. E eu estou quase chegando à conclusão de que podemos tornar público os nossos compromissos. Fazendo isso, criamos uma fonte externa de disciplina para agirmos de acordo com o nosso compromisso e para focalizar a nossa atenção nas questões mais importantes. Eu me lembro que em 1920 eu fiz o voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão e conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que naquela época o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo e voltava para o nosso país transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos. E os operários indianos, os artesãos, os tecelões, os fiandeiros começaram a perder seus empregos. Eu liderei essa campanha que teve um resultado muito positivo, mas aí o problema começou a surgir na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações. Então eu aproveitei uma visita que fiz à Grã-Bretanha e solicitei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Vocês querem prosperar tirando o pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? E para minha grata surpresa e felicidade, naquele instante, eles entenderam todo o nosso problema e acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nessa mesma viagem, quando chegamos a Londres, eu fui convidado para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial me avisou que eu não poderia ir vestido da maneira como eu me vestia. Eu deveria usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então, o que eu fiz? Eu peguei um smoking, embrulhei num pacote e enviei o pacote, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. Porque seria, inclusive, uma grande falta de respeito para com a própria rainha eu mudar a minha maneira de me vestir para atender meras formalidades. No ano seguinte, 1921, eu fiz o voto de fiar todos os dias. E para desenvolver a habilidade da fiação, habilidade esta que eu não tinha, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. Porque eu percebi que a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a roca de fiar se tornou minha querida companheira até o último dia de minha vida. E consegui, inclusive, colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da roca. Uma outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio. É impressionante.
E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Isso ajuda-nos a ficar no caminho, e isso também nos fortalece como pessoas ou como líderes, porque passamos a ser referência para os outros. Por gentileza, amiga, lembre-se do rosto da pessoa mais pobre que você viu em sua vida. E quando você for tomar uma atitude, pense se a sua atitude trará algum benefício para ela. Ao avaliarmos as nossas atitudes todos os dias, desenvolvemos uma habilidade ética para exercer um julgamento sobre as questões maiores. Por exemplo, as pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias os seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho como pessoas ou como líderes. Porque nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos. Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas ao contrário, se eu estou convicto que vou realizá-la, então eu terei a habilidade necessária para realizá-la, mesmo que não tenha esta habilidade no começo. Essa é uma conduta espiritual, porque eu não acredito que a espiritualidade atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. Como eu já disse para vocês, na minha visão, todas as religiões são diferentes caminhos que chegam no mesmo ponto. E que diferença faz? Que sigamos vários caminhos desde que alcancemos o mesmo objetivo. E hoje, o nosso maior desafio como membros da família humanidade é cumprirmos a nossa principal responsabilidade como seres humanos: tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Essa é a regra de ouro, é a maior prova de que podemos distinguir o bem do mal. Porque cada um de nós somos líderes que podemos dar exemplos que inspirem todos à nossa volta e que façam com que as pessoas cumpram a sua responsabilidade. Eu nunca pedi aos hindus que interrompessem sua prática de discriminação dos muçulmanos, como também nunca pedi aos muçulmanos que interrompessem sua prática de discriminação dos hindus, antes que eu fosse viver numa favela em Calcutá, entre os intocáveis, e onde aconteceu o seguinte episódio. Uma manhã, um hindu entrou armado em minha casa e me disse: Bapu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano. E eu, de vingança, matei uma criança muçulmana. Mas eu estou arrependido. E agora, o que é que eu faço para quando eu morrer, eu entrar no céu? Então, após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será adotar uma criança muçulmana e criá-la como muçulmana. E só pedi às pessoas que viviam no ashram comigo que realizassem o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho de limpar as latrinas, porque eu percebi que a partir do momento em que você coloca a sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão, quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso pela minha resistência não violenta a leis injustas, como por exemplo a lei do sal. Vocês devem saber que a Inglaterra decretou uma lei que somente os ingleses poderiam produzir e comercializar o sal. E o sal para nós era fundamental para a conservação de alimentos, como é até hoje, muito importante na vida de várias pessoas. E os ingleses cobravam para os ingleses um preço, e para nós indianos adicionavam uma taxa. E naquela época,
Este imposto era um dos mais extravagantes do mundo e causava um impacto terrível sobre os indianos mais pobres. Então vocês imaginem o preço que precisávamos pagar para conseguir 1 quilo de sal. Eu liderei uma marcha de 386 quilômetros em direção ao oceano e fui seguido por muita gente. E naquela manhã, quando chegamos na beira do mar, numa cidade chamada Dundee, quando o sol surgia por detrás da linha do horizonte, haviam 12.000 pessoas participando desta marcha. Abaixei-me, apanhei um torrão de lama que continha um pouquinho de sal, com todo o carinho que um torrão de lama merece ser tratado, que os mares, os rios, as florestas, os bichos, os seres humanos merecem serem tratados, e disse: nós precisamos deste sal como precisamos do ar e da água. Este sal vem do Oceano Índico, então ele pertence à Índia, e a partir de agora, qualquer indiano pode e deve produzir e comercializar o sal. Este foi nosso primeiro ato de desobediência civil. Porém, um mês depois, na véspera de invadirmos pacificamente as salinas inglesas, eu fui preso. Eu vivi 78 anos. Até os 75 eu fui preso várias vezes. Isso deu uma somatória de 7 anos. Minha esposa Kasturbai, às vezes era presa comigo, às vezes ficava em liberdade. Em 1944, estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, a guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano, Kasturbai adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer dentro da prisão. E até hoje, eu me lembro com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e ela em liberdade. E eu vou ler para vocês. Agradeço-lhe por haver tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado no brahmacharya, autodomínio. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses esposos que vivem o seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, bebedeiras, cansando-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se cansa de seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecerem com a exploração alheia. Que agradecido estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno e ter tido a coragem de suas convicções, fé completa e implícita em Deus. Agradeço por me ter tolerado e as minhas deficiências na juventude, quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco. Kasturbai.
Então, naquele final de tarde, quando eu terminei de ler esta carta lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Em 15 de agosto de 1947, a Inglaterra devolveu a Índia aos seus verdadeiros donos. Eu não participei dos festejos. Nós pedimos às autoridades britânicas que nos enviassem um geógrafo para fazer o traçado das novas fronteiras, porque ficou decidido, depois de uma longa e acalorada discussão política, a criação do Estado do Paquistão. E por motivos óbvios, nós não queríamos um geógrafo nem hindu e nem muçulmano. Porém, os ingleses nos enviaram um homem que nunca havia estado em nosso país. A sua primeira visão da Índia foi através da janela de um avião. E de dentro desse avião, ele fez o traçado das novas fronteiras. Deixou a Índia no meio, Paquistão Oriental de um lado, Paquistão Ocidental, hoje Bangladesh, de outro lado. Então, uma pessoa, para viajar dentro de um mesmo país, precisava atravessar outro país. Eu achei isso de uma crueldade e de uma falta de sensibilidade que recolhi-me em minha casa em Nova Delhi e todas as tardes, junto com um grupo de meditação, floríamos o nosso jardim com a nossa fé. Com a independência da Índia, hindus e muçulmanos começaram a se matar. Foi uma carnificina. Isso entristecia profundamente o meu coração, mas ao mesmo tempo me dava a certeza, me dava a convicção de que somente através de um caminhar pacífico, somente através da desobediência civil, somente através do exercício da não violência é que conseguiríamos resolver este problema, como resolvemos outros problemas, inclusive o da independência da Índia, sem precisarmos dar um tiro sequer. Então, eu sempre tive uma relativa autoridade moral para solicitar o mesmo de todos. E hoje eu venho do fundo do meu coração, com todo o amor que todas as células de meu corpo têm pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de trabalho, para que sirvam a sua comunidade com suas ações alinhadas e baseadas a propostas éticas. E que cada comunidade, cada ser humano substitua a bestialidade pela humanidade. Assim, seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. Eu agora me despeço de vocês. Parto com meu coração alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E que cada palavra sua, amiga, cada gesto seu, possa tocar a alma de todos, curando, unindo, nutrindo, entusiasmando, aliviando, motivando, mobilizando, possibilitando a vida. Namastê. तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का तुम्हारे दर्शन की बेला. Obrigado. Obrigado. जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी सूर नर मुनि असुर